Olá pessoal, hoje vamos ver uma partida na defesa Petrov ou defesa russa, que é cavalo F6, depois da abertura peão-rei com E4 E5. D4 aqui dá uma transposição, cavalo por E4, bispo D3, D5, cavalo por E5, cavalo D7, o Kamsky. Quem está jogando de brancas? Geta Kamsky e de negras Anatoly Karpov. Isso aqui era campeonato mundial de 96, pessoal, sexta partida. Cavalo D7, bispo D7, roque, bispo D6 e cavalo C3. Pessoal, nessa posição aqui é interessante dar uma refletida. Vamos ver aqui, ó. Tá, nós temos o rei das brancas rocado, mais seguro, mas as negras rocam em um lance se quiserem. Nós temos os dois bispos já desenvolvidos, olhando ali para a ala do rei das brancas. E nós temos esse peão de D5 que no momento está atacado. O Karpov investiu 42 minutos no seu próximo lance, pessoal. Vale a pena dar uma pausinha e tentar ver o que ele jogou, tentar descobrir o que ele jogou. Bom, pessoal, aqui o Karpov jogou dama H4. Que lance, hein? Vamos ver algumas questões aqui. Deixou o peão em D5. Bom, está ameaçando mate em 1. Reparem que não tem nenhuma peça próxima ao rei, né? Isso é importante. Os dois bispos já estão bem posicionados. Tem um cavalo no centro e a dama. O que mais que falta para começar um ataque na ala do rei, não é mesmo? Veio o G3. Aí que tá. Claro que em partidas nesse nível não vai acontecer mate em 1 como dama H2, mas vejam que o lance G3 já compromete, né? A falta que o cavalo faz em F3 já compromete, porque esse complexo de casas brancas aqui já está enfraquecido. Isso vai ser tema a partida inteira, certo? Por uma questão posicional, gente. Posicional que o Karpov estabeleceu. Eu tenho certeza que os 42 minutos ele estava pensando nas considerações de longo prazo com essa debilidade que ele provoca na estrutura das brancas. Veio o cavalo por C3, e aí, se a branca tomar a dama aqui, tá debilitando muito a estrutura, certo? E aqui as negras estão com um jogo melhor. Então B por C3. E aí o Karpov joga dama G4. A ideia dele, quando ele pensou muito tempo no dama H4, era isso. Justamente, agora ele joga com em cima dessas casas brancas, né? Se trocar as damas, deixa o rei no centro, porque aí já vai virar um final praticamente, e tem também a defesa estrutural no flanco dama das brancas. Então tem vários aspectos de longo prazo positivos para as negras explorarem na posição do adversário. O que o Kamsky jogou aqui? Torre E1, cheque, e veio rei D8. Então esse lance, pessoal, é muito interessante, certo? Porque o Karpov, pela bibliografia que eu tenho aqui, jogou ao toque esse lance. E a ideia dele é justamente ficar com o rei próximo ao centro e não perder tempo com o ataque. Veio bispo E2 por parte do Kamsky, tentando afastar a dama, mas já de olho na casa F1, talvez vindo para G2, porque com essa estrutura aqui de peões é fundamental um bispo em G2. Dama F4, torre B1 olhando para B7, B6, C4, e aí o Karpov decidiu tomar o peão, e a gente olhando bem abre a grande diagonal, né? Vem bispo C6 depois. Então, sim, correto, tomar o peão. Bispo por C4, torre E8, oferecendo a troca de torres. Bispo E3, não muito obrigado.
e bispo C6. Temático, né, pessoal? Grande diagonal aberta, coloca o bispo lá, né? D5, fechando a diagonal, e aí voltou para D7. Ainda tem uma diagonal dominada aqui, né? Então as negras ainda tem muito jogo por essas casas brancas. Voltou bispo F1, né? Já com medo de alguma entrada. H6, C4, torre E7, preparando para dobrar as torres. Claro, depois que o rei parar em B7. Bispo D3, afastando a dama. Dama F6. Rei G2. Rei volta para E8. Bispo C2. Olha aqui, ó, tá preparando o estilingue aqui com dama D3, então cuidado, né? Dama C3, impedindo o estilingue. Bispo B3. Rei F8, agora sim, ao invés de vir para B7, veio para lá do rei. Praticamente rocando com as mãos, como se diz, né? Depois vem torre de AE8 e consolida o domínio central. Torre C1, ameaçando a dama volta por F6, bispo C2, e aí não vale a pena entrar em algum empate, né? Vem seguindo o plano, torre de A8. Então vejam como o pensamento do Karpov é bastante lógico. Tem o par de bispos apontados para a ala do rei, tem a fraqueza nas casas brancas, agora domina a coluna, certo? Impede alguns contra-ataques das brancas. Veio dama D3, que agora, sinceramente, não faz muita coisa do momento. Bispo G4, e aí já está querendo entrar aqui com dama F3 e bispo H3. Bispo D2. Torre E2 entrando na sétima. Veja só como o bispo de G4 é útil, né? Ele não só olha essas duas casas aqui, permitindo a entrada das peças negras, como também a casa E2, que agora a torre entra triunfante ali. Troca as torres. Torre F1 defendendo F2. Veio torre por bispo e abandonou. Então, pessoal, olha só, a dama, né, desvio. Qual é o tema tático aqui, pessoal? Desvio da defesa. Tira a dama da defesa de F3. Se a dama continuar na defesa de F3, as negras ganharam um bispo, certo? E não tem, né? Porque se a dama foge mantendo na terceira fileira, as negras vão tomando todas as peças que estão na segunda. Então não tem mais saída. Então, pessoal, uma fraqueza aí, a princípio, que parecia boba, mas foi definida na abertura, certo? Nesse momento aqui com o dama H4, ameaçando mate em 1, debilitou as casas brancas de forma definitiva, e as brancas não conseguiram, mesmo com a ideia de trocar, e que poderia ter evitado o ataque decisivo, né? Troca as damas e evita o ataque decisivo, mas aí a vantagem estrutural é muito maior, né? Então vejam que mesmo claro, aqui também pode ser criticado que abriu a grande diagonal e tal, que não foi lá muito produtivo para a posição das brancas. Mas vejam como o jogo do Karpov é muito lógico, né? Muito lógico. Depois ele passa o rei de volta para a ala do rei e coloca as torres na coluna E, e aí já são muitos elementos, né? Todas as casas brancas fracas, a coluna E e a dama próxima, né? Ficou aí a posição para converter a vitória, né? E aí realmente não tem mais o que fazer. Então, pessoal, um exemplo aí, uma partida relativamente rápida, 29 lances, mas muito lógica, muito coerente, certo? Definida sim pela tática num final de meio jogo, mas com toda uma construção feita desde a abertura. É um exemplo muito instrutivo. Muito obrigado por ouvir, pessoal. Boas partidas para todo mundo.